Olá, mulheres, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional Aprendendo com as Mulheres da Bíblia, nessa Semana das Mães. E hoje nós vamos conhecer uma história linda de uma mulher que ousou ter fé em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Hoje nós vamos aprender com a viúva de Sarepta. Isso mesmo, a história dela, a história dessa mulher está no livro de 1 Reis, no capítulo 17, do versículo 8 ao 24. Sarepta, que lugar era esse? Uma cidade pagã que adorava ao deus Baal. Ficava na região de Sidom, território da antiga Fenícia e atual Líbano. A Bíblia não revela o nome da famosa viúva de Sarepta. Conhecemos essa mulher apenas como a viúva de Sarepta. Ela se tornou notável por sua grande fé. Querida amiga, vamos juntas, com a ajuda de Deus, refletirmos um pouco mais sobre o importante papel dessa mulher e extrair lições valiosas para nós. Por causa dos pecados e transgressões do rei Acabe, rei de Israel, e da sua esposa Jezabel, a Bíblia deixa claro que a partir de uma oração poderosa feita pelo profeta Elias, veio uma grande seca e fome sobre a nação. Elias orou e o Senhor, Deus, fechou os céus para que não chovesse e nem sequer orvalho caísse sobre a terra. E por 3 anos e meio, nenhuma gota sequer de água caiu do céu. Justamente por conta da profecia de Elias contra o rei Acabe, ele precisou fugir da região por causa do furor do rei. Então, após ser sustentado por corvos, Deus manda o profeta para a cidade de Sarepta, dizendo-lhe que lá ele seria sustentado por uma mulher. Em Sarepta vivia uma mulher viúva na companhia do seu filho. Por causa da terrível seca que assolava aquela terra, estavam prestes a morrer quando o Senhor falou com ela. A forma detalhada como se apresentou para falar com a pobre viúva não fica claro, mas a Bíblia fala no capítulo 17 de 1 Reis, no versículo 9, que ele falou claramente com Elias: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. As notícias sobre as condições financeiras da tal mulher não eram as melhores. A Bíblia afirma que a pobre viúva tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer um bolo que só dava para ela e o seu filho comerem, e depois dessa refeição, acreditem, iriam se preparar para a morte. Que coisa terrível! Como administrar uma situação como essa? Como aceitar tal sentença? Como agir e reagir diante de uma situação dessas? Às vezes, eu fico tentando me colocar no lugar dessa viúva de Sarepta, que estava a um passo da morte, e refletindo sobre o seu drama, eu percebo que ao invés do desespero e do surto, ela tomou uma decisão sábia, corajosa, misericordiosa e cheia de compaixão para com o profeta do Senhor. Chegando à casa da viúva, depois de ouvir da pobre mulher a respeito de suas carências e necessidades, o profeta Elias a instruiu a fazer primeiro um bolo e trazer para ele. E pasme você, ela obedeceu. E o alimentou primeiro, sem questionar e sem duvidar. Importante, amadas, esclarecer uma coisa. Elias não agiu egoisticamente ao fazer esse pedido. Se tratava de um teste de fé e obediência, no qual a viúva foi aprovada. E ao refletir sobre essa situação, eu me lembro também de Abraão, quando Deus fez aquele teste com ele, quando pediu o seu único filho em sacrifício, e Abraão prontamente obedeceu ao Senhor.
Reflita neste momento. Será que nós estamos prontas para um teste como esse? Será que se Deus nos colocasse à prova neste momento, seríamos aprovadas? Após a resposta dessa mulher, o profeta Elias abençoou a sua casa, dizendo com a autoridade dada por Deus, que nem a farinha nem o azeite acabariam, e assim se deu. A Bíblia afirma que tempos depois, essa mesma mulher teve o privilégio de contemplar mais um milagre extraordinário do Senhor na sua vida. Quando ela estava com seu filho morto, mais uma vez, Deus operou um milagre através do profeta Elias, trazendo de volta à vida o seu filho. Reflita, amada. Você já passou por alguma crise, uma crise dessas nesse sentido? Qual foi a sua atitude? Ao destacarmos algumas lições desse texto sagrado, eu convido você a se envolver com a história dessa mulher tão especial para o Senhor, pois com certeza novas mensagens, novas lições vão brotar em sua mente, em seu coração. Vamos aprender um pouco mais? Fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A viúva pobre teve fé na palavra do profeta. Ela exerceu a sua fé. Ela confiou plenamente que o seu sacrifício resultaria em vitória. Afinal, como poderia agir assim se não confiasse? O que ela fez foi deixar de se alimentar a si mesma e ao próprio filho, porque creu que estava diante de um homem de Deus. A fé a conduziu a um novo e estimulante caminho. O texto bíblico informa que Deus a honrou tempos mais tarde, ressuscitando seu filho, como eu falei há pouco. E isso foi por causa da sua grande fé. O exemplo da viúva deve nos incentivar a nos preparar para os momentos que passarmos por testes semelhantes. Com certeza virão provas, virão lutas, e nós devemos estar preparadas para reagirmos com sabedoria, com obediência. Certamente, para agradar o coração de Deus, você não precisa de um nome famoso, de muitas posses, títulos ou de beleza incomparável, mas de um coração cheio de fé genuína. Mais uma lição da vida desta mulher: sabedoria. Andai com sabedoria para com os que são de fora, usando bem cada oportunidade. Colossenses 4:5. A mulher sem nome agiu com grande sabedoria. Sabedoria para responder ao profeta. Sabedoria ao atender com prontidão e zelo ao pedido do homem de Deus. A viúva estava sem mantimentos em sua despensa, mas demonstrou grande sabedoria em se posicionar e tomar atitudes no momento da prova. Ela demonstrou sabedoria quando controlou suas palavras e submeteu às palavras de Elias. De que forma temos reagido diante das situações contrárias da nossa vida? Reflita. A sabedoria de Deus está à nossa disposição. A sua palavra nos garante isso em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mais uma lição valiosa desta mulher: humildade. Mas o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Tiago 1:9. Esse é mais um ensino de grande importância para nós mulheres desse tempo. A mulher pobre não escondeu nada do profeta. Ela se humilhou totalmente diante do servo de Deus. Expôs a sua real situação. Ela não escondeu nada. Ela deixou claro que não possuía as condições necessárias para continuar a viver. Abriu seu coração e falou humildemente o que estava acontecendo em sua vida. Ela reconheceu seu estado de carência e não omitiu as suas fragilidades. Abriu a boca e falou claramente sobre a sua pobreza, aquela pobreza material que ela se encontrava naquele momento.
Você tem coragem de expor suas fragilidades, seus medos, suas necessidades diante das pessoas? Isso nem sempre é fácil, não é mesmo? Normalmente o nosso ego fala mais alto e não queremos tomar a decisão de nos humilharmos. Mas essa viúva não hesitou em dizer o que não tinha. Ela simplesmente abriu seu coração e, sem reservas, expôs diante do profeta a sua realidade de vida. Mais uma lição muito especial: obediência. A obediência dessa mulher à palavra do profeta Elias me toca profundamente. Quando penso em sua decisão, é impossível não me emocionar. A vida que ela vivia era de grande pobreza. Suas emoções possivelmente estavam abaladas. Seu filho padecia ao seu lado. Ela não via solução. Ao receber a visita do profeta, posso imaginar sua esperança renascendo. No entanto, pelo que nós vemos na história, ao invés de receber a ajuda, ela precisou tomar uma decisão que poderia ser a última da sua vida. Por causa da sua obediência, no entanto, ela experimentou providências extraordinárias na sua vida, na vida de seu filho e em sua casa. Que não falte em sua vida a convicção para obedecer a Deus, mesmo que para isso você tenha que sacrificar algo ou alguma coisa. A palavra do Senhor nos traz a certeza de que vai valer a pena. Acredite, quando o rio secar, quando a chuva parar, a farinha faltar, Deus tem um novo começo, uma nova direção, um novo amanhã para a sua vida. Aleluia! Não se desespere, mas espere naquele que do tempo é o Senhor e por você fará o milagre acontecer. Mais uma lição valiosa que nós devemos aprender com esta mulher: a disposição. A viúva de Sarepta não ficou lastimando, murmurando, reclamando da sua triste situação. Muito menos ela questionou a ordem do profeta Elias. Percebam que ela dispôs da última porção que tinha em sua despensa, dispôs do seu pouco de tempo para atender à ordem de Elias. Mesmo estando em grande luta e provação, com medo da morte, ela se dispôs a dar um passo em direção ao desconhecido. Não espere ter tudo o que você deseja ou possuir toda a capacidade que busca para se colocar à disposição do serviço do Senhor. Será que o que temos recebido, experimentado, vivenciado, ouvido, já não é o suficiente para nos colocarmos à disposição do serviço do Mestre? Não espere ter todos os recursos do mundo, todos os diplomas conquistados. O que você tem hoje deve estar à disposição do Senhor. Saiba que é isso que importa para Ele. Precisamos estar disponíveis para realizar o nosso ministério, lembrando-nos sempre que é Ele quem opera todas as coisas em nós. Louvado seja o nosso Deus. Que essas lições falem poderosamente na sua mente e toquem intensamente o seu coração, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e de junta e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Um grande beijo, minhas queridas, e até amanhã, se o Senhor nos permitir.